Uma excelente noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Hora Saudável. Aqui quem fala é o Davi Menezes. Gravo esta aula diretamente do meu escritório residencial em Fortaleza, Ceará. Preparei um conteúdo extraordinário e exclusivo para esta noite, a respeito de um nutriente muito importante e que muitas vezes é negligenciado na alimentação da maioria da população. Permitam-me compartilhar a minha apresentação para que nós possamos começar esta aula. Então, meus amigos, nós vamos falar esta noite sobre fibra alimentar, o nutriente mais importante, o que você precisa saber para viver mais e melhor. Este será o roteiro que nós abordaremos na aula de hoje. Primeiro, a definição de fibras, sua classificação, propriedades e efeitos no organismo, modulação da microbiota intestinal, ou seja, os pré-bióticos, os probióticos, os simbióticos e os pós-bióticos, os benefícios para a saúde humana e, finalmente, recomendações de uso e a importância da suplementação. Para que nós possamos ter uma visão melhor deste contexto, nada melhor do que definir o conceito de fibra. São carboidratos estruturais, eles não fornecem energia, eles têm um papel importante na parede celular dos vegetais, e não são digeridos pelo nosso organismo. Nós não temos enzimas capazes de quebrar as fibras. Portanto, chegam praticamente intactas no intestino e lá elas podem desempenhar diferentes funções de acordo com a sua natureza. São fibras solúveis ou insolúveis. As fibras solúveis, elas têm a capacidade de absorver água, formando um gel, e esse gel é que garante as propriedades das fibras solúveis. Elas podem ser encontradas nas leguminosas, na aveia, nas oleaginosas e nas frutas de uma maneira geral. Que propriedades são essas? Aumentam a saciedade, melhoram o funcionamento do movimento intestinal, reduzem a absorção do excesso de carboidratos e gorduras e atuam como pré-bióticos, que nós vamos comentar daqui a pouco. Alguns exemplos: inulina, beta-glucana, pectina e goma-guar. Já as fibras insolúveis, elas não absorvem água, são encontradas especialmente em grãos integrais, como o arroz e o trigo, bem como nas hortaliças e nas folhas. As funções seriam aumentar o volume das fezes, estimulando a peristalse, que são aqueles movimentos que proporcionam um bom trânsito intestinal, quelam, ou seja, sequestram substâncias tóxicas, protegendo a mucosa intestinal e melhoram a absorção dos nutrientes da nossa alimentação. Exemplos seriam a celulose, a hemicelulose e a lignina. Uma ótima combinação diária na alimentação brasileira é o arroz com feijão, que aqui na nossa região nós chamamos baião de dois. O feijão, como leguminosa, ele é rico em fibras solúveis, e o arroz, como cereal, é rico em fibras insolúveis, principalmente o arroz integral. Então, a combinação dos dois, nós teríamos o melhor dos dois grupos. Aqui, por curiosidade, eu trouxe uma informação a respeito de uma fibra de origem não vegetal, que é derivado na natureza de um também carboidrato chamado quitina, que é encontrado no exoesqueleto dos artrópodes, como vocês estão vendo aqui, a carapaça da lagosta, e na parede celular dos fungos, como vocês estão vendo aqui, exemplo de fungos cogumelos, que alguns são comestíveis. Ela pode ser modificada, essa substância quitina, quimicamente para dar origem a uma fibra com propriedades funcionais denominada quitosana. É o único exemplo de fibra alimentar que não tem origem vegetal. Aqui é só por curiosidade. Agora, um tema muito controverso é se as fibras fornecem ou não calorias. E eu queria trazer aqui para vocês um estudo e uma referência. Nesse estudo, fala sobre a densidade energética dos macronutrientes, começando aqui pela gordura, que tem 9 calorias por grama, depois o álcool, que tem 7 calorias por grama, carboidratos e proteínas, praticamente a mesma quantidade de calorias, 4 calorias, e a fibra está sendo citada aqui neste gráfico como fornecendo de 1,5 a 2,5 gramas, melhor, calorias por grama. E a água, como todos nós sabemos, 0 cal. O FDA fala o seguinte: as fibras solúveis ingeridas podem ser fermentadas pela microbiota intestinal, produzindo um grupo de substâncias chamado de ácidos graxos de cadeia curta, que podem fornecer energia para o nosso corpo. Então, eles estimam que as fibras fermentadas por bactérias
forneçam cerca de 2 calorias por grama em média. Mas quando nós colocamos isso no contexto do balanço calórico diário, é insignificante. Me acompanhe. De acordo com a filosofia de nutrição global da Herbalife, a recomendação dos nossos cientistas para uma distribuição de ingesta calórica diária mais equilibrada seria 40% das calorias provenientes de hidrato de carbono, que viriam de alimentos ou suplementos, 30% de proteínas, também de alimentos ou suplementos, e 30% de gorduras. Dentro dessa proporção, nós poderíamos fazer, então, um cálculo. O consumo diário de 2.000 calorias, guardando essas proporções recomendadas pela nossa filosofia de nutrição global, nós teríamos o seguinte: 40% proveniente de carbo seriam 800 calorias, que dividido por 4 calorias por grama, teríamos 200 gramas de ingestão de carboidratos diários para obter essa quantidade de calorias. Nas gorduras, 30% seriam 600 calorias, dividido por 9 calorias que a gordura tem por grama, seriam 67 gramas de gordura diariamente ingeridas, e, finalmente, 30% de proteínas, que seriam também 600 calorias, dividido por 4, dariam 150 gramas de proteína. E vocês perguntam, onde é que entrariam as fibras? Que aqui soma 2.000 calorias. É que eu tenho o seguinte: de 25 a 30 gramas de fibras é a recomendação da Organização Mundial da Saúde para uma ingesta diária, para que você tenha todos os benefícios, e também da filosofia de nutrição global da Herbalife. Essas fibras, nós já comentamos, são solúveis e insolúveis, mas somente as fibras solúveis podem ser fermentadas e produzir os ácidos graxos, que poderiam gerar uma quantidade muito pequena de calorias, que seria estimada em 25 calorias por dia, o que é insignificante. Então, na prática, é por esta razão que as fibras não são consideradas fontes de caloria. Agora, vamos falar um pouco sobre funções no nosso organismo. Então, as fibras, elas podem atuar como pré-bióticos, mas também existem os probióticos, os pós-bióticos e os simbióticos. Então, o que são, para que servem e onde podem ser encontrados? De acordo com um documento de consenso internacional dos especialistas sobre a definição de pré-bióticos, qual é a definição? É um substrato, normalmente fibras e similares, que é seletivamente utilizado pelos micro-organismos hospedeiros, ou seja, a nossa microbiota intestinal, proporcionando benefícios para a nossa saúde. Esse quadro aqui mostra de uma maneira muito didática o que é que são os pré-bióticos e o que é que eles fazem. São fibras especiais encontradas em inúmeros alimentos vegetais que estimulam o crescimento das boas bactérias no nosso sistema digestório, promovem regularidade ao funcionamento do nosso intestino, podem ajudar a manter a normoglicemia, que é a taxa normal de açúcar no sangue, e também pode ajudar a manter o colesterol sanguíneo em níveis normais. Já os probióticos são alimentos ou suplementos que contêm bactérias vivas, que fazem parte da nossa microbiota saudável e que você pode, eventualmente, ingeri-los para melhorar o equilíbrio dessa microbiota. Principalmente esses 2 grupos de bactérias, bifidobactérias e os lactobacilos. Onde nós podemos encontrar em alimentos os probióticos? São, sobretudo, alimentos fermentados. Iogurte é um bom exemplo consumido aqui no nosso hábito alimentar. Chucrute, que é típico alemão. E miso, tempê e kefir são predominantemente de origem japonesa. Todos eles são ricos em bactérias vivas que podem trazer benefícios para a saúde. Esse quadro aqui eu fiz um resumo que integra os 4 conceitos. Então, pré-bióticos, como já falamos, são fibras solúveis que nutrem a nossa microbiota intestinal. O probiótico são micro-organismos vivos que geram benefícios para a nossa saúde. Quando você tem um alimento que contém tanto pré-bióticos quanto probióticos, você chama este alimento ou produto ou suplemento de simbiótico, quando possui tanto fibras quanto as bactérias vivas. Um exemplo disso na prática seria você pegar um iogurte e adicionar um pouco do nosso fiber concentrate ou do nosso fiber powder, que nós vamos comentar sobre esses suplementos daqui a pouco,
e que você, associando as fibras presentes nesses suplementos, que têm função pré-biótica, com o iogurte, que tem função probiótica, você teria aí um exemplo de simbiótico. E aí o que acontece dentro do nosso intestino quando as nossas bactérias fermentam as fibras solúveis? Elas produziriam os pós-bióticos, que seriam produtos elaborados pela nossa microbiota intestinal e que afetaria positivamente a nossa saúde. Como já foi mencionado, esses pós-bióticos são os ácidos graxos de cadeia curta, conhecido pela sigla AGCC. Vamos entender um pouco mais como eles funcionam e os benefícios que eles podem trazer para a nossa saúde. Os benefícios das fibras solúveis. Quando elas chegam no intestino, a nossa microbiota intestinal aproveita como fonte de nutrientes para elas. Primeira coisa que acontece com a produção desses ácidos graxos de cadeia curta é tornar o ambiente do intestino mais ácido, o que teria um benefício imediato de inibir o crescimento das bactérias nocivas. Os principais ácidos graxos de cadeia curta estudados pela ciência com propriedades benéficas para a nossa saúde são o acetato, o propionato e o butirato. Em primeiro plano, eles nutrem e protegem a mucosa intestinal, que é a região mais importante para a absorção dos nutrientes. Vocês estão vendo aqui, inclusive, as microvilosidades. E, quando transferidos para a circulação sistêmica, ou seja, distribuídos pelo corpo todo, podem trazer benefícios adicionais para o nosso coração, o nosso cérebro, fígado e até para a nossa imunidade. Esse estudo ele é muito importante. Foi encomendado pela Organização Mundial da Saúde e publicado na revista científica The Lancet, que é uma das mais respeitadas revistas científicas inglesas do mundo inteiro. Revela que o consumo de fibras reduz a incidência de doenças crônicas não transmissíveis, as famosas DCNT, sobretudo doenças cardiovasculares, câncer, coloretal e diabetes tipo 2. Vamos falar um pouco mais sobre como isso funciona na prática. Vamos ver aqui como regular o colesterol através da alimentação. Quando a gente fala em colesterol, a maior parte da população só pensa em coisa ruim. Mas eu quero dizer para vocês que o colesterol tem inúmeras funções importantes para a nossa saúde. E aqui, neste caso, é a função de dar origem à bile. O colesterol entra na composição da bile e a bile é produzida pelo fígado, armazenado na vesícula biliar, e é muito útil no processo de digestão, sobretudo das gorduras. Então, vamos falar um pouco melhor sobre isso. A situação é a seguinte: a bile, em torno de 500 miligramas de colesterol são convertidos em bile diariamente no fígado, e a bile é estocada e concentrada na vesícula biliar e secretada para o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, na ocasião da digestão das gorduras que você ingeriu. O que ocorre na prática é o seguinte: na hora que você come uma fatia de pizza sabor 4 queijos, que é entupida de gordura, na hora que essa gordura chega no duodeno, ele libera um hormônio que vai até a bile e promove a contração da vesícula, vai até a vesícula biliar, promove a contração da vesícula, onde a bile está armazenada, e a bile entra no duodeno pelo ducto, chamado canal colédoco, e lá a bile vai ajudar a dissolver essa gordura para torná-la bem pequenininha para facilitar a sua digestão. O que ocorre quando você tem uma alimentação pobre ou sem fibras solúveis? Essa bile, depois de ser utilizada na dissolução das gorduras para facilitar a digestão, mais adiante, no final do intestino delgado, ela é reabsorvida e reciclada, reaproveitada pelo fígado, juntamente com o colesterol que veio através da dieta. Todavia, quando você introduz fibras solúveis na sua alimentação, o que é que vai acontecer? Essa bile vai ser secretada na ocasião da digestão da gordura, só que a fibra, ela sequestra, ela se liga à bile e também à gordura e ao colesterol, diminuindo a reabsorção da bile e a absorção da gordura e do colesterol, facilitando a eliminação fecal. Mas o que isso tem a ver com o controle do colesterol no sangue, que seria favorável à saúde cardiovascular? Me acompanhe.
Então, aqui nessa figura, fica mais didática ainda de vocês perceberem. As fibras alimentares têm a propriedade de quelar tanto a bile como o colesterol, reduzindo a sua absorção e facilitando a eliminação fecal. Vocês estão vendo aqui as fibras solúveis e insolúveis, tanto uma quanto a outra tem essa propriedade, mas sobretudo as solúveis. E aí o que vai acontecer na prática, passo a passo? Eu quero que vocês prestem muita atenção como as fibras solúveis podem, no final das contas, reduzir o colesterol sanguíneo. Uma estratégia natural através da alimentação. Então, passo a passo. As fibras solúveis ligam-se à bile no interior do intestino delgado. As micelas formadas entre a bile e as fibras diminuem a reabsorção da bile pelo intestino e, portanto, vai ser eliminado pelas fezes. Isso vai fazer com que o fígado produza bile de novo, então mais bile deve ser ressintetizada pelo fígado, e a bile necessita do colesterol para ser sintetizada, que vai resultar é que as fibras solúveis vão provocar uma redução do colesterol plasmático por causa dessa eliminação da bile promovida pela ação das fibras. Então, aqui um artigo científico para concluir esse tema. Os benefícios para a saúde das fibras alimentares. A redução da colesterolemia, que é a taxa de colesterol no sangue, pode ser decorrente daquela ação, ou seja, do sequestro da bile pelas fibras alimentares e ou a inibição da produção do colesterol no fígado por meio da ação dos ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o propionato. Então, tanto tem uma ação diretamente da fibra sobre a bile, como tem depois das substâncias produzidas lá a microbiota intestinal, aqueles pós-bióticos que podem entrar na corrente sanguínea e até o fígado e inibir a produção do colesterol. Muito interessante isso. Agora tem mais coisas aqui sobre propriedades e benefícios das fibras. Aqui nesse livro do Dr. Lucas Câmara, Fibras e Saúde, tem um artigo científico que fala sobre as dietas ricas em frutas, legumes e vegetais e as dietas ricas em gordura animal, carne vermelhas e processadas, juntamente com excesso de bebida alcoólica. Então, nós já estamos vendo aqui que o primeiro grupo é extremamente benéfico para o funcionamento do nosso intestino e protetor contra o câncer, e o segundo grupo, quando ingerido em excesso, pode trazer inúmeros malefícios, sobretudo para o câncer coloretal. Outra função essencial das fibras é o transporte dos antioxidantes da nossa alimentação, de maneira que eles passem intactos pelo intestino delgado e sejam liberados, grande parte deles no intestino grosso, e lá a microbiota intestinal vai transformar esses antioxidantes em substâncias biologicamente ativas, componentes bioativos que vão trazer inúmeros benefícios para a nossa saúde, dentre eles a proteção antioxidante, que combate os radicais livres, que minimiza também a chance de você desenvolver diversos tipos de cânceres. Agora, como é que as fibras podem beneficiar a nossa imunidade? Acho que vocês sabem que 70% das células de defesa do nosso corpo estão nos intestinos, porque a maior superfície de contato do nosso organismo com o meio ambiente é a mucosa intestinal. Então, ali naquele ambiente, quando você ingere fibras pré-bióticas, fibras solúveis principalmente, você cria um equilíbrio da microbiota, favorecendo a prevalência das bactérias saudáveis, que protege a integridade da mucosa, portanto, evita que entrem substâncias estranhas dentro do nosso corpo que não foram digeridas, e também essas bactérias positivas, elas trocam sinais com as células imunológicas que estão embaixo do intestino, no lado interno do corpo, aumentando a nossa defesa imunológica, principalmente através da ativação das células imunitárias. Uma outra informação importante que vem da Academia Americana de Nutrição e Dietética, afirmando que o consumo regular de 30 a 50 gramas de fibras alimentares diariamente é capaz de manter níveis baixos de glicose sanguínea, portanto, favorecer a normoglicemia quando comparado com dietas pobres em fibras. Vamos ver aqui um exemplo prático de uma situação que eu já observei. Em um dos eventos que nós tivemos em São Paulo, eu fui num supermercado e lá, curiosamente, cheguei até essa estação onde estava sendo produzido suco de laranja.
E perguntei ao rapaz que estava operando a máquina quantas laranjas ele colocava dentro de uma garrafinha dessa de meio litro. Ele disse que cabia de 8 a 10 laranjas. Só que o processamento tirava grande parte das fibras. Então fica a pergunta, comer a fruta inteira, tirando a casca, evidentemente, ou beber o suco? Quais seriam as consequências de beber o suco? Preste atenção. 4 laranjas têm em torno de 12 gramas de fibras. Quando você transforma isso em suco, feito com 4 laranjas, por exemplo, você teria somente 10% da fibra remanescente. Cairia para 1,2 gramas de fibra. Então, se você comer o fruto inteiro engolindo o bago, você tem a fibra que diminui a velocidade de digestão e absorção desse carboidrato, favorecendo a sua utilização como fonte de energia, diminuindo a sua estocagem no corpo como gordura. Então, olhem para essa imagem aqui e me digam qual é a diferença entre o grupo de alimentos que está do lado esquerdo da foto e o grupo de alimentos que está do lado direito da foto. Evidentemente, nós estamos vendo aqui do lado esquerdo carboidratos complexos e do lado direito carboidratos refinados. A diferença é o índice glicêmico, principalmente, além do valor nutricional, que é muito superior do lado esquerdo, não só por ser mais rico em fibras, mas também por fitonutrientes, que são também extremamente importantes para a nossa saúde. Mas, na prática, o que ocorre? Quando nós observamos esse gráfico, o que ocorre é o seguinte, quando você tem um alimento que tem pouca fibra, o carboidrato dele é rapidamente digerido, absorvido, e ocorre uma elevação na taxa de glicose no sangue, muito abrupta, ocorre um pico de subida de açúcar, e isso faz com que o corpo responda produzindo muita insulina, e essa insulina coloca esse açúcar para dentro dos tecidos, muitas vezes convertendo esse excesso de açúcar em gordura, e é uma das formas que o carboidrato refinado leva ao ganho de gordura corpórea. Quando você ingere esse carboidrato com fibra, a digestão é mais lenta, que seria o segundo gráfico. O gráfico aqui está, o vermelho seria o índice glicêmico alto, pouca fibra, e o amarelo seria o índice glicêmico baixo, com muita fibra, que faz com que esse açúcar seja digerido mais lentamente, absorvido mais lentamente e não provoca picos. Consequentemente, a produção de insulina é controlada e esse carboidrato pode ser utilizado como fonte de energia, ao invés de ser estocado como gordura. Então, essa dica aqui é muito importante sobre o valor da fibra para controlar a velocidade com que o açúcar entra na corrente sanguínea. Um estudo que é muito famoso, que foi feito no Brasil, chamado Estudo SIM, Saúde Intestinal da Mulher, e publicado no ano de 2017, fala sobre as consequências para a qualidade de vida feminina quando tem uma alimentação deficiente em fibras. Observem, 62% na piora na qualidade de vida, 88% de dificuldade de concentração no trabalho, 79% de piora na vida sexual, 89% de alteração de humor e 67% das mulheres brasileiras sofrem de problemas intestinais com todas essas consequências. Aqui, neste slide, nós temos as dicas práticas de como você pode, através de hábitos saudáveis, contribuir para evitar um intestino preso. Primeiro, consumo de fibras na quantidade adequada. Segundo, ingestão adequada de líquidos. E terceiro, prática regular de exercícios físicos. Isso levaria a um bom funcionamento intestinal. Se nós colocássemos isso em formato triangular, nós teríamos aqui o triângulo da saúde intestinal, como sempre menciona meu amigo Dr. Nathaniel Wilnitzki. Agora, aqui outra função interessantíssima da fibra que contribui para o controle do peso. As fibras alimentares, elas modificam a ingestão, a digestão e a absorção dos alimentos, influenciando em 2 fatores: saciação e saciedade, que as pessoas pensam que é a mesma coisa. Saciação é quando você está comendo e sente-se satisfeito e pode até interromper a refeição. Isso é saciação. E saciedade é depois que você terminou de comer, você fica sem sentir fome até a próxima refeição, por causa da refeição anterior. Então, quando você tem uma refeição que é rica em fibras e proteínas, você tem esses 2 efeitos, tanto saciação como saciedade. E isso promove uma menor ingestão calórica, o que favorece o controle do peso.
Então, em termos práticos, a dica é, sempre que possível, comece com uma salada de entrada, porque a ciência confirma. A ingestão antecipada de alimentos com baixa densidade energética e alta densidade nutricional, sobretudo rica em fibras, como uma boa salada de entrada, nós obteríamos um aumento na saciedade e na redução da ingestão calórica na refeição principal. Você iria comer com mais educação, não comeria com os olhos. Não se serviria com os olhos, melhor falando. Então, aqui um resumo dos benefícios para a saúde das fibras alimentares, meus amigos. Se vocês puderem capturar essa tela, é uma ótima estratégia. Então, aqui na primeira coluna, saúde cardiovascular, seria a ação redutora sobre o colesterol total, o colesterol LDL e os triglicerídeos, propriedade das fibras, principalmente fibras solúveis. No câncer, alto consumo de vegetais e frutas está associado com a prevenção de diversos tipos de câncer. No diabetes, promove a regulação da taxa de açúcar no sangue. Na saúde intestinal, alivia a constipação, as hemorroidas e as inflamações. Na imunidade, tem ação imunomoduladora, melhorando as nossas defesas. E no controle de peso, promove a saciação e a saciedade, como nós explicamos há pouco. Agora, aqui algumas dicas práticas. Quando nós utilizamos alimentos industrializados, como saber escolhê-los de maneira a que eles tragam menos prejuízo para a nossa saúde? Vamos falar assim, pensando sempre no conceito da importância das fibras. Então, trouxe aqui duas fontes de referência. A primeira é esse livro fantástico que eu tive a oportunidade de ler no ano passado, um dos melhores que eu já li sobre nutrição até hoje, A Bússola da Alimentação, desse biólogo, psicólogo e jornalista alemão, Bas Kast. E lá na página 133 ele tem o seguinte: recomenda-se consumir fibras sempre que for ingerir alimentos com carboidratos, pelo que já comentamos. Agora, qual é a regra? O ideal é que a proporção entre carboidratos digeríveis e fibras fique abaixo de 5:1. Ou seja, sempre que você for ingerir carboidratos, que tenha 5 unidades de carboidratos, no máximo para 1 unidade de fibra. Uma outra referência que fala do mesmo conceito vem do Dr. Michael Greger, que tem esse livro Comer para Não Morrer. Ele é um médico e nutrólogo americano, que aqui na página 455 tem a seguinte regra. Regra 5:1. A proporção de gramas de carboidratos digeríveis para gramas de fibras alimentares é a de até 5:1. Então, são duas fontes falando sobre o mesmo conceito. Vamos agora para exemplos práticos. Temos aqui duas opções de lanches muito consumidos pela população, que, teoricamente, são saudáveis, mas vamos fazer aqui uma análise um pouco mais pormenorizada. Bolacha, água e sal integral, 6 unidades seria a porção. Nós temos aqui 19 gramas de carboidrato para 1,5 grama de fibra. Então, se você divide, na prática, o carboidrato pela fibra, você teria 19 dividido por 1,5, dá 12,6 unidades de carboidrato para apenas 1 unidade de fibra. Passou bastante aqui de 5:1. No caso da barra de cereal light, a situação é mais gritante. Temos aqui 68 gramas de carboidrato para apenas 2 gramas de fibra, que daria uma proporção de 34 carboidratos para 1 unidade de fibra. Aqui o nosso açaí proteico. Além de ser uma excelente fonte de proteína, tem 25 gramas de carboidrato, mas 5,7 gramas de fibras, que daria uma proporção de 4,3:1, estaria ok, mas aqui do lado direito, o açaí consumido com granola, que é muito comum hoje no Brasil inteiro, a porção de 60 gramas, 6 colheres de sopa do açaí, mais 6 gramas de granola, que seria uma colher de sopa. Daria o quê? 20 gramas de carboidrato para apenas 1 grama de fibra. Uma proporção de 20:1. Bem acima do que é recomendado da proporção da regra 5:1. E aqui, para concluir, o último exemplo, comparar o nosso shake Herbalife Nutrition com um suplemento proteico típico. Aqui, no nosso shake, nós teríamos 23 gramas de carboidrato quando preparado com o Nutrev e 6,3 gramas de fibras, que daria uma proporção de 3,6:1. E aqui, nesse suplemento,
nós teríamos 30 gramas de carboidrato para apenas 2,3 gramas de fibra, que daria uma proporção de 13:1. Um outro comentário aqui, só para não deixar passar, é que ele é um suplemento proteico típico, com 8,5 gramas de proteína por porção, enquanto o nosso shake tem mais do que o dobro. Agora, em termos de regras gerais, tanto a Organização Mundial da Saúde quanto o Instituto Nacional do Câncer recomendam uma ingestão de 25 a 30 gramas de fibra por dia, o que significa, na prática, o consumo diário de 4 a 5 porções de legumes e vegetais e 3 a 4 porções de frutas, além dos grãos e cereais integrais. Assim, sem entrar em muito detalhe, nós já sabemos que isso aqui é praticado por uma minoria da população. Mas tem um outro ponto. Qual é o desafio principal aqui? Obter toda essa fibra que nós necessitamos diariamente somente através dos alimentos. É que as fibras vêm dos vegetais que nós consumimos e os vegetais que são ricos em fibras, eles também são ricos em carboidratos. Então, você, para atingir a cota de fibra que você necessita, você iria ingerir automaticamente muita caloria. Observe aqui. Aveia, grão de soja, lentilha, pão integral e amêndoas. Considerando uma porção de 100 gramas de cada um desses alimentos, para você obter essas quantidades de fibras que vocês estão vendo aqui dentro dos quadrinhos vermelhos, olha a quantidade de caloria que seria ingerida concomitante. Qual é a conclusão? É que você, tendo um país que ainda é muito sedentário, como o nosso país, obter somente através da alimentação as fibras que nós necessitamos de acordo com as recomendações das instituições de saúde globais, seria muito complicado, porque você terminaria ganhando peso. Daí a importância da suplementação. Tem mais um dado aqui importante, que vem da última pesquisa do Vigitel, que foi publicada para o ano de 2020. Estamos aguardando a última edição de 2021. A frequência de consumo recomendado de frutas e hortaliças, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, foi de 22,5%, sendo um pouco maior entre as mulheres do que entre os homens. Portanto, nós estamos bem distantes do que recomenda a Organização Mundial da Saúde. Então, devido a quase 78% da população brasileira apresentar deficiência no consumo de fibras, por falta de informação ou por preferências pessoais, essas mesmas instituições recomendam a utilização de suplementos de fibras. E aqui eu quero dar mais um dado importante para vocês, que vem da regulamentação técnica para o Mercosul e que no nosso país é obra do Ministério da Saúde e da Anvisa, sobre informação nutricional complementar para alimentos e suplementos. Quando é que você considera que um alimento é fonte de fibra? É quando ele tem, no mínimo, 2,5 gramas por porção. E quando é que você pode dizer que este alimento ou suplemento tem um alto conteúdo de fibra? É quando ele tem, no mínimo, 5 gramas por porção. Então, vamos ver aqui no nosso portfólio. Primeiro, aqui à esquerda, os nossos alimentos, sejam substitutos parciais de refeições ou lanches saudáveis, são fontes de fibras. Cada um desses aqui, o nosso shake, a nossa Nutri-Soap, que é o nosso shake salgado, o nosso Nutrev, que é o nosso substituto saudável para o leite de vaca, e a nossa sopa instantânea, cada um deles tem, no mínimo, 3 gramas de fibra por porção. Já aqui à direita, são suplementos, como fonte de fibras, que tem tanto Fiber Concentrate, seja o sabor uva ou manga, tem cada um 3 gramas de fibra por porção, e o nosso Fiber Powder, que tem 4 gramas de fibra por porção. Esse daqui é o nosso campeão em termos de fonte de fibra, porque ele não é fonte de fibra, ele tem alto teor de fibra, porque ele é um suplemento alimentar de proteína em pó, mas que tem 5,7 gramas de fibra por porção. Então, esse produto aqui é extraordinário. Vamos agora mencionar, para começarmos a concluir a nossa apresentação, 3 fibras alimentares especiais que a Herbalife coloca nos nossos produtos. A fibra de aveia, a inulina e a maltodextrina resistente. A fibra de aveia, nós já mencionamos as suas propriedades, quando nós falamos sobre o controle do colesterol. Então, a fibra de aveia é uma das mais evidentes
nesse aspecto. Então, o estudo que está aqui nesse artigo científico demonstrou que a beta-glucana, que é a fibra principal da aveia, forma aquelas micelas juntamente com a bile, que faz com que a bile seja excretada, estimulando o fígado a produzir bile novamente, fazendo com que o colesterol no sangue seja reduzido, porque ele é fonte de matéria-prima para produzir essa bile. Essa seria uma das principais propriedades da fibra de aveia. Já a inulina, que é uma fibra extraída da raiz de chicória, meus amigos, mas que também pode ser encontrado no aspargo e na alcachofra, que vocês sabem que não é bem consumido pela nossa população, como deveria, apesar de não ser digerida pelas enzimas intestinais, é um dos principais substratos para a microbiota intestinal, sendo por isso considerado um pré-biótico. Vamos ver aqui 3 das inúmeras propriedades funcionais da inulina. Primeiro, ela combate a disbiose, que é o desequilíbrio das populações de bactérias benéficas com as bactérias nocivas, prevalecendo as nocivas e trazendo prejuízo para a saúde. Isso seria o conceito da disbiose, porque ela aumenta o número de bactérias boas no nosso intestino, particularmente aqueles 2 grupos que nós já mencionamos, as bifidobactérias e os lactobacilos. Essa é uma das propriedades da inulina. Uma outra propriedade é que ela retarda a digestão dos carboidratos, permitindo que o açúcar seja liberado lentamente, sem picos, o que promove níveis saudáveis do açúcar no sangue, portanto, ela afeta o índice glicêmico. E estudos mostram que uma alta ingestão desta fibra alimentar está associado a um risco reduzido de câncer coloretal. Tudo isso comprovado pela ciência, com as referências aqui no rodapé do slide. Onde eu posso encontrar fibra de aveia e inulina? Aqui à direita, nós temos a inulina no treve, na sopa instantânea e no açaí proteico. E aqui à esquerda nós temos, além da inulina, a fibra de aveia, nos nossos shakes e na NutriSoup. Agora, sobre a maltodextrina resistente. Ela é uma fibra solúvel, que é tradicional, está disponível nos Estados Unidos desde 1999. Ela é obtida a partir da transformação enzimática do amido de milho, e por ser estável a alterações de temperatura, chama termoestável, pode ser usado em bebidas e alimentos quentes, frios ou gelados sem perder suas propriedades. Investigações clínicas indicam que ela regulariza o trânsito intestinal, reduz o índice glicêmico dos alimentos, portanto, diminuindo a velocidade da entrada do açúcar na corrente sanguínea, e ainda estimula a liberação de hormônios sacietógenos, produzido pelo nosso intestino, como o PYY e o GLP-1. Aqui, nesse jornal The American Journal of Clinical Nutrition, fala sobre propriedades de alterar a resposta glicêmica dos alimentos quando você utiliza a maltodextrina resistente. E uma curiosidade, além dela ter essa propriedade, eles ainda mencionam que há um efeito dose-resposta de 3 a 10 gramas dessa fibra ingerida por refeição, apresenta esse efeito atenuante, mas principalmente se for ingerido na forma líquida, do que na forma de alimentos preparados, alimentos sólidos. Então, quais são os 2 suplementos que nós temos no nosso portfólio que são ricos nessa fibra maltodextrina resistente? É o Fiber Powder, que é um pó que você pode adicionar aos alimentos e às bebidas para incrementar o teor de fibra, e o Fiber Concentrate, que já é uma fibra líquida que você dilui na água, porque ela é muito concentrada, e você já tem o benefício da hidratação na hora que você está consumindo. Nós já falamos que o Fiber Powder entrega 4 gramas por porção e o Fiber Concentrate entrega 3 gramas. E aqui, para a gente começar a concluir a nossa apresentação, eu quero deixar uma receita minha, deliciosa, feita com esses 3 produtos. O açaí proteico, junto com o Fiber Concentrate, preparado com água bem gelada. Depois você acrescenta uma meia porção de Protein Crunch e, para enfeitar e melhorar o sabor e a nutrição, você coloca aqui como opções algumas unidades de kiwi, de fatias de kiwi, de banana e morango. Meus amigos, quando você pratica um estilo de vida ativo e saudável, você pode desfrutar desse tipo de maravilha da gastronomia. E, ao mesmo tempo, ter as propriedades benéficas das fibras que nós
proporcionamos com os nossos suplementos. De tudo que nós falamos, como nós vimos, o consumo de fibras é essencial para a manutenção do funcionamento intestinal e, a partir daí, termos inúmeros benefícios para a nossa saúde. Só que a maioria das pessoas esquece que, para que as fibras funcionem e tragam esses benefícios, é muito importante a ingestão de água. Então, se você não bebe água suficiente, as fibras podem ter algum efeito contrário, provocar, inclusive, prisão de ventre. Mas quando você bebe água e se hidrata corretamente, você tem todos os benefícios que nós descrevemos nessa aula de hoje. E quais são esses benefícios para a gente fazer um resumo? Aumentar a sensação de saciedade, reduzir o índice glicêmico dos carboidratos, controlar a taxa de glicose no sangue, facilitar a digestão e o trânsito intestinal, diminuir a absorção de açúcar e gordura pelo organismo, favorecendo o emagrecimento, controle das taxas de triglicerídeo e colesterol sanguíneo, portanto, favorecer a saúde cardiovascular e cerebral e, finalmente, melhorar a composição da microbiota intestinal, com inúmeros benefícios à saúde humana, sobretudo, aumento da nossa capacidade de defesa, melhoria do nosso sistema imunológico. Para que tudo isso funcione, meus amigos, para que a gente possa desfrutar de um bem-estar ideal, é muito importante que você adote um estilo de vida ativo e saudável que inclua todas essas áreas que compõem o que nós chamamos de filosofia de nutrição global da Herbalife Nutrition. Então, nós falamos aqui sobre os macronutrientes, os carboidratos, as proteínas e as gorduras que podem vir através de alimentos e suplementos, junto com os carboidratos, as fibras, junto com as gorduras, o ômega 3, mas não para por aqui. Para compor toda a filosofia de nutrição global, é acrescentado aqui os micronutrientes, as vitaminas, os minerais, os fitonutrientes que vêm dos vegetais, a prática regular de exercícios físicos, a boa hidratação e, finalmente, o descanso adequado. Quando você introduz, portanto, as fibras dentro desse contexto do que nós chamamos de estilo de vida ativo e saudável, é que você vai passar a desfrutar de todos os benefícios que nós citamos nessa aula de hoje. Então, aqui eu queria parabenizar a todos vocês pela participação e agora vamos entrar em ação para tornar o mundo mais saudável e feliz. Sejam todos muito bem-vindos. Foi um grande prazer estar com vocês. Que ótimo treinamento! É sempre muito bom aprender e conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos. Gostaria de compartilhar com vocês mais alguns benefícios que só a Herbalife Nutrition pode proporcionar. Os produtos são de alta qualidade, produzidos com base em muita pesquisa e ciência. E além de consumir o produto de acordo com as recomendações, você pode fazer substituições saudáveis e diversificar com receitas incríveis. Temos um site completo com receitas para você fazer em casa. Acesse receitaserbalife.com.br e descubra muitas possibilidades para deixar o consumo dos seus produtos ainda mais divertido e saboroso. Você pode ser um Herba-Chef. Vocês viram que, além de produtos de alta qualidade, a Herbalife Nutrition ainda te apoia com ferramentas para transformar sua vida mais saudável. E não para por aí! Para apoiar sua rotina de exercícios, temos um canal no YouTube com muitas aulas. Venha se exercitar com a gente. Acesse Herbalife Brasil Exercícios. Converse com o consultor independente Herbalife Nutrition, que te convidou para esse evento, e saiba como se tornar um cliente premium. Ao se tornar um cliente premium, você terá vantagens como parcelamento de pedidos, entrega direta da Herbalife Nutrition, linha direta com nutricionistas e descontos nos produtos que podem passar de 32%. E como não poderia deixar de ser, a Herbalife Nutrition mantém seu compromisso social. Por meio de programas Casa Herbalife,
A Herbalife Nutrition Foundation, HNF, apoia organizações sem fins lucrativos com projetos de nutrição e segurança alimentar para mais de 4.000 crianças em situação de risco no país. Contamos com seu apoio nessa missão. Escaneie o QR Code na tela ou acesse hrbl.me/Casa Friends Brasil e faça sua contribuição. Espero que tenham gostado desse evento incrível, repleto de muito conhecimento e novidade. Te esperamos na próxima edição de mais uma Hora Saudável.